Shalom! Estamos ao vivo! Sim! Seguimos com a nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Estamos aqui agora, ao vivaço, 5h30 da manhã, no Instagram. E é muito legal, sempre vou falar isso, cara. É muito legal ver vocês só subindo aí, ó. Subindo, a galera entrando ao vivaço com a gente aqui no Instagram. Pessoal, mais uma vez, tá? Segunda-feira, dia 10 de janeiro, ó, compartilha para pelo menos umas 10 pessoas, tá bom? Dia 10, compartilha com 10. Isso, vai compartilhando aí com pelo menos umas 10 pessoas. Aí o link dessa live, coraçãozinho, que é importante aqui para nós também, sempre ter aí o coraçãozinho de vocês e nos ajuda bastante no engajamento. Vou esperar aí um pouquinho vocês aí compartilharem antes a gente entrar aqui propriamente dito na nossa temática de hoje. Tenho gostado muito da interação de vocês. O pessoal tem mandado perguntas, respondido perguntas. Eu tenho analisado aí as métricas das redes sociais. O pessoal tem, compartilhado mesmo, principalmente, né, no WhatsApp. Né? A gente tem visto aí que o meio que o pessoal gosta mais de compartilhar aí é pelo WhatsApp, né? Pega o link aí do Instagram e vai mandando aí no WhatsApp. Então, para mim é maravilha. Se você quiser mandar aqui no Instagram, no WhatsApp ou outra rede social que a gente não pode falar o nome aqui, porque senão bloqueiam a gente, manda bala, vai compartilhando, que isso é importantíssimo para a gente. Vamos lá então, né? Vamos seguindo aqui, aonde nós vamos estar falando hoje, pegando essa nossa analogia dessa jornada, né? Do destino onde nós queremos chegar, vamos estar falando sobre quem vai com você. Isso mesmo, quem vai com você. Ontem falamos sobre não vá sozinho, e eu quero pegar uma frase que eu falei ontem e eu quero expandir um pouco mais dela, que é bem, na verdade, um diálogo, né, de Ernest Hemingway. Ele coloca em um dos seus livros, onde ele diz, né, quem estará nas trincheiras ao teu lado? E a outra pessoa pergunta, e isso importa? E aí ele responde, mais do que a própria guerra, né? Um diálogo de um personagem dele, e isso é importante demais. E por que isso é importante para nós, e a gente entender esse contexto? Né? Porque em tudo que a gente vai fazer, você precisa entender, já falei um pouco disso ontem, mas hoje eu quero expandir um pouco mais na especificidade. Nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de pessoas. Até alguém que é bilionário, né? Pensa aí no Jeff Bezos, Elon Musk, né? Bill Gates. Todos esses precisam de pessoas, né? Eles precisam de funcionários, eles precisam de empregados, eles precisam de técnicos, né? No caso do Bill Gates, por exemplo, eu posso falar que ele tem pessoas que são amigos, né? Nós temos aí o Warren Buffett, né? Que é um dos, aliás, o único amigo que o Bill Gates fala que tem, né? O Harry Buffett, né? Que ele é um grande investidor aí, investe na bolsa, trabalha com isso. E é uma pessoa que ele confia muito. Então, todos nós precisamos de pessoas que nós confiamos, né? E que estejam próximas. A relação, ela pode mudar, mas a necessidade não. Nós precisamos do outro, assim como o outro precisa de nós. A gente tem que compreender isso. É uma via de mão dupla. Agora, a grande questão é que nós temos que saber quem nós escolhemos. Pode parecer um pouco vaidoso quando você ouve pela primeira vez isso. Poxa, vou escolher quem vai andar comigo? Sim. Inclusive, você também escolhe quem vai mandar em você. Você já viu que toda vez que tem uma oportunidade de emprego, né, eu não sei como é que você que trabalha, eu sei que a maioria que está nos assistindo agora, às 5h30 da manhã, trabalham, né? Então, não sei se você percebeu que quando você foi trabalhar, tinham diversas propostas. Um monte de proposta. E você falou o seguinte, não, eu vou me candidatar a essa, vou me candidatar a essa, vou me candidatar a essa. Talvez pela sua habilidade, talvez pelo aquilo que você estudou para ser, e você
trilhou ali uma questão de afinidade, mas enfim, você teve critérios para você escolher aonde você trabalha, um concurso público, alguma coisa particular, não importa, você estabeleceu alguns critérios para que você pudesse trabalhar nesse lugar. Você escolheu quem ia mandar em você. Sabe? Então a gente tem que compreender que todos nós temos critérios. Você pode, às vezes, não concordar com o critério do outro, mas todos nós temos critérios. E até os nossos, você pode achar que não são, mas são. Né? Eu vou trabalhar nessa empresa porque eu gosto dela, porque ela é famosa. Eu vou trabalhar nessa empresa porque aqui eu vou ganhar mais. Eu vou trabalhar nessa empresa porque eu tenho pessoas que já trabalham lá e falaram que é bom trabalhar nessa empresa. Então todos nós temos critérios, todos nós temos alguns princípios para escolher onde nós vamos trabalhar. E pasmem vocês, né? Inclusive o ambiente de trabalho é um desses critérios. Tem muitas pessoas que não permanecem em ambientes de trabalho porque o clima organizacional, a gente fala muito disso, né, na questão quem trabalha com recursos humanos, né, ou quem trabalha com comportamento humano, que é o meu caso, a gente fala muito sobre clima organizacional. Né? Às vezes o clima organizacional é muito ruim, às vezes você tem um bom salário, sabe? Você tem um certo status, né? Porque o seu cargo te dá um certo status, mas o ambiente não é bom, o clima organizacional não é bom. E quem conduz o clima organizacional? Pessoas. Você está num ambiente que você pode até ter um status legal, você pode ter um recurso financeiro muito bom, um salário muito bom, mas se você não se relaciona bem com as pessoas, se é um ambiente que não te deixa bem, isso daí vai pesar muito nisso. Então, escolher quem vai com você tem uma mão dupla. Essa frase aqui do Ernest Hemingway, né, tem uma posição dupla. Você tem que saber muito bem quem vai com você. Seja você líder ou liderado. Seja você chefe ou empregado. Você que acompanha ou é acompanhado. É preciso escolher com muito cuidado. E por que eu falo que você tem que escolher com muito cuidado? Porque isso vai influenciar você. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso cafezinho diário, né? Você toma aí o cafezinho seu, eu tomo aqui o meu. Quer ver uma coisa? Nós falamos sobre isso ontem e eu quero avançar um pouquinho mais sobre isso hoje. Jesus, segundo os teólogos, ele tinha grupos com que ele se relacionava. Ele escolheu 12, dos 12 tinham 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Ele tinha os 70, e segundo os teólogos falam, uma multidão fixa de 15 mil pessoas acompanhavam Jesus a partir ali do 2º ano do seu ministério. Ele teve 3 anos de ministério público. Uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus, ele escolheu 12 homens. E se você for ver esses 12 homens que Jesus ele escolheu, cada um tinha uma característica. Eu vou destacar de 2. Eu poderia destacar de cada um dos 12, mas o tempo aqui não nos permite. Né? Eu quero ficar sempre meia hora com vocês, como vocês sabem. Mas eu vou destacar de 2. Um deles era Levi, que depois Atos fala que se tornou ali conhecido como Mateus. Ele era publicano. Preste atenção nisso. Quem eram os publicanos? Eles eram judeus contratados pelo Império Romano para cobrar impostos de uma determinada província ou região. Então, preste atenção. Eles eram contratados pelos conquistadores para cobrar impostos dos conquistados, sendo eles também parte dos conquistados. Então, eram judeus que cobravam impostos de outros judeus. Então, você imagina que os judeus detestavam os publicanos, né? Eram pessoas que não eram muito bem vistas, até porque, colocando aqui numa analogia, né, uma extrapolação não, uma alegoria de imaginação, vamos supor que Roma falava o seguinte para cada publicano: olha, eu quero todo mês R$100, e o que você tiver além disso é seu. O publicano ia lá e falava: você quer só R$100 por mês? Assim, Então ele cobrava imposto de 700, porque ele dava 100 para Roma e 600 ia para o bolso dele. Entendeu? Como é que era a relação? Só para você entender como é que era a relação publicana do judeu cobrando de outro judeu, porque era custeado pelo Império Romano. E tinha
ele pagava seguranças particulares, mas Roma também disponibilizava, né, uma guarda romana para ele também. Então, esse cara, Levi, conhecido depois como Mateus, fazia parte da equipe de Jesus. Alguém que trabalhava para o governo opressor. Preste atenção nisso. Outra pessoa que fazia parte da equipe de Jesus era um cara chamado Simão, o Zelote. Quem eram os Zelotes? Os Zelotes, eles acreditavam de que o Messias iria surgir e que Israel sairia da opressão do Império Romano. Mas tinha um caminho para isso. E qual era o caminho? Matar romanos. Então os Zelotes, eles faziam isso. Eles matavam soldados romanos, representantes de Roma. Só que para cada soldado que eles matavam, Roma mandava mais 100. Então era algo que não tinha muita valia. Para cada 100 reais que eles roubavam de Roma, Roma mandava mais 1 milhão. Né? Então era muito ínfima a questão da rebeldia que os Zelotes faziam comparado à grandiosidade do Império Romano. E a região da Judéia, onde estava Israel, né, sempre foi um caldeirão de ebulição. E Jesus tinha um cara desse na equipe dele. Agora, pensa como devia ser as reuniões, né? Top. Você tinha um cara que trabalhava para o governo e tinha um cara que era o oposto do governo, que acreditava que tinha que matar a gente do governo. Esses dois caras estavam na equipe de Jesus. É por isso que eu falo, às vezes eu vejo muitas pessoas falando besteira, sabe? Porque não lê Bíblia, sabe? Não entende o que a Bíblia fala, fica falando besteira. É que você não pode ser desse lado, você não pode ser desse lado. Você pode ser do lado que você quiser, filhão. O que vai importar em você é a questão de Jesus. É claro que tem alguns lados que pendem contra princípios, seja um lado ou seja de outro. Mas a grande questão é Jesus e os princípios de Jesus que você está exercendo. Mas sua posição independe. Jesus tinha esses dois caras na equipe dele. E por que eu falo isso? Por que Jesus escolheu esses caras e outros 10? Né? E outros 10 que Jesus escolheu? Porque ele queria influenciar a sociedade. E não tinha melhor forma de você influenciar a sociedade do que pegando elementos que faziam parte dos principais movimentos da sociedade da época. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, e é isso que eu quero falar com você sobre essa nossa jornada, de quem vai com você na sua jornada. Jesus escolheu um zelote e Jesus escolheu um publicano. E é interessante, depois você vai ver em Atos, que o publicano deixou de ser publicano, mas o zelote continuou sendo zelote, né? Simão continuou sendo chamado de zelote. Mas vamos lá. Uma coisa que é interessante você ver é que Jesus não chamou nenhum religioso. Preste atenção, redobre a sua atenção aqui que isso vai mudar a sua vida, tá? Isso vai mudar a sua vida. Preste muita atenção. E se você tem pessoas ainda que você não chamou, chama agora. A gente já está aqui em dezenas de pessoas aqui ao vivo conosco. Chama agora, compartilha esse link agora. Porque isso aqui pode mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas. Preste atenção. Jesus chamou gente que tinham posições políticas antagônicas para colocar dentro da sua equipe. Ele chamou um publicano e chamou um zelote e colocou os caras dentro da equipe dele. Gente que pensava totalmente oposto. Mas Jesus não chamou nenhum religioso. Preste atenção nisso. Jesus não chamou nenhum escriba. Jesus não chamou nenhum saduceu. Jesus não chamou nenhum fariseu para poder fazer parte da sua equipe. Jesus não chamou ninguém que fazia parte do sinédrio da época, né? Que era 70 homens mais um, para poder fazer parte da sua equipe de 12. E aí, as conjecturas são as mais variadas. Uma vez me perguntaram isso, né? E falaram o seguinte: mas Rodrigo, por que você acredita, já que Jesus chamou pessoas que tinham influência na sociedade, é claro que ele tinha que chamar saduceus, ele tinha que chamar fariseus, ele tinha que chamar escribas, que eram os principais que influenciavam a sociedade. Por que ele não chamou, já que você trabalhou com isso? Eu tenho uma ideia, né? E é minha, do Rodrigo. Sabe, por mais que seja difícil lidar com ideologias, né? Esquerda, direita, centro, né? Como nós falamos aqui, zelotes e publicanos, mesmo por mais que seja difícil você lidar com ideologias, essas pessoas pelo menos estão dispostas ao diálogo.
Ela pode não concordar com você, ela pode até brigar com você, mas elas estão dispostas ao diálogo. Ela diz, não, peraí, vamos ouvir. Eu acho que existem os radicais, aí é outra coisa, mas elas estão dispostas ao diálogo. Já um religioso não. Um religioso ele é dogmático, ele não está disposto a dialogar com ninguém. Ele já tem a verdade dele absoluta. E se ele tem a verdade dele absoluta, ele não quer abrir mão dela. Eu acredito que esse seja uma das razões que Jesus não quis nenhum religioso dentro da sua equipe. É sempre bom a gente lembrar que todo judeu ele tinha ali os princípios, né, da lei mosaica ali com ele, mas nenhum deles, da equipe de Jesus, tinham posicionamentos muito claros nos grupos da época religiosos, né? Mas eu acredito muito nisso, de que Jesus ele não escolheu essas pessoas por causa da questão religiosa, da mentalidade dogmática. Você pode até ter uma ideologia, mas mesmo aquele que tem a ideologia, ele muda. Quantas pessoas que você viu que eram de esquerda foram para a direita? Ou que eram de direita hoje são de esquerda? Né? Que votaram num candidato X e hoje falam mal do candidato X. Né? Então, ele muda. Então, há uma possibilidade de mudança. Agora, um religioso é difícil. É muito mais difícil, porque a mentalidade dele está travada. Ele é dogmático, ele é difícil de fazer alguma coisa. Não que pessoas que têm um posicionamento político não façam isso, mas é muito mais fácil mudar ideologias do que você mudar, às vezes, um aspecto religioso, porque tem outras coisas a ser levadas em consideração além da intelectualidade. Né? Então, eu acredito muito nisso, de que as pessoas ao nosso redor influenciam as nossas escolhas. E Jesus escolheu a dedo, literalmente. Você, ele escolheu a dedo quem estaria com ele para que ele pudesse alcançar aí o seu propósito e a sua jornada. Então, a gente tem que entender uma coisa, trazendo para a nossa realidade, de que em alguns momentos da vida, amigos do passado não permanecem em nosso futuro. E por que amigos do passado não permanecem em nosso futuro? Porque muitas vezes eles não vão ver o que você viu. Não é por maldade, não. Sabe? O cara ficou ruim, o cara foi pra criminalidade. Não, às vezes não é isso, não. Às vezes não é isso, não. Às vezes o cara é bonzinho, tá lá tranquilo, na dele. Só que você teve vivências, você teve experiências, você conheceu lugares, você leu livros, você viu filmes, você comeu em lugares, você conheceu pessoas que eles não. E aí isso muda a sua mentalidade. Então vai ter um objetivo, um destino que você quer chegar, que essas pessoas não vão querer, porque não viram, eu deixo aqui entre aspas, não viram o que você já viu. Não sonham o que você já sonhou. Eles ainda não sonham o que você já sonhou. Isso é fantástico. E nem coloquei aqui. Eu vou até colocar isso aqui depois, sabe? As pessoas não sonharam o que você já sonhou. Então, não passa nem sonho na cabeça deles o que para você já é meta. O que você já é um objetivo. Você já quer alcançar. O cara nem sonha com aquilo. Então, isso dificulta a caminhada. E aí você tem que ser seletivo. Não é que você vai parar de conversar com as pessoas e tal, mas você não vai estar tão junto com essas pessoas como estava no passado. Porque isso influencia muito você. Eu e a minha esposa, a gente toma muito cuidado, por exemplo, com o que os nossos filhos assistem. Porque eu não sei se você sabe, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que você experimenta, cria em você uma tela mental. Por exemplo, eu já me mudei com ela 2 vezes. A gente morou em uma casa, estamos morando em outra. Inclusive a primeira casa que a gente mora é a minha casa própria, né? Minha, que a gente aluga. E hoje estamos numa casa de aluguel. Por quê? Antes a gente tinha uma filha, depois a segunda nasceu, agora temos 3. Então, antes do terceiro filho nascer, a gente já se mudou para uma casa maior, porque a antiga, quando a gente comprou, nós éramos só um casal com uma criança. Agora nós somos um casal com 3 crianças, então a gente precisou de um espaço maior. E aí é engraçado, a gente está vendo a necessidade de a gente ver um outro ambiente. A gente fala, mas agora a gente tem que ver um ambiente igual o que a gente está, né? Daqui para cima. Porque a gente já criou uma tela mental. A gente já foi em alguns ambientes
né? Hotéis, pousadas, né? Lugares para a gente poder ficar. E é engraçado quando você fica em algo de um nível bom e de repente você quer experimentar, vai em outro lugar, e quando você chega lá, pela foto parece lindo, mas na realidade é algo ruim e tem um padrão inferior dos lugares que você já ficou. Já era. Já era. Você não gosta, não fica, já quer mudar. Se bobear, você às vezes fala, ó, fiz o meu depósito, aí vai me dar de volta, eu quero ir para outro lugar, sabe? Ou senão você, por força de contrato, você não pode, você fica ali, mas você fica injuriado, angustiado por algumas coisas. Por quê? Você criou uma tela mental. Eu me lembro que a gente foi para os Estados Unidos, né? E ela nunca tinha feito uma viagem para fora do país. Ela nunca tinha feito uma viagem internacional. Eu já tinha feito algumas. E aí eu falei com ela, quando a gente estava viajando, eu falei, ó, cuidado porque Estados Unidos não é Brasil. Eu falei, não, isso eu sei. Eu falei, não, eu tô falando sério, Estados Unidos não é Brasil. Não coloque os padrões de lá quando a gente voltar para cá. Eu falei, por que você está falando isso? Aí quando ela chegou lá, começou com coisas simples. Eu me lembro que isso começou com coisas simples. Aqui no Brasil, você vai comprar aquele Cheetos. Já viu? Salgadinho? Cheetos. Você compra ele, você abre, metade é ar. Metade é só lá, na metade de baixo tem um salgadinho, né? E aqui você vai comprar, sei lá, hoje, deve estar uns R$3, né? Aquele, mais ou menos assim, de 500 gramas, alguma coisa assim, né? 3 ou 4 reais, 7 reais, sei lá, né? E aí, 80 gramas, né? Sei lá, esse de 80 gramas está uns 3, 4 reais. Os de 500 deve estar mais, né? Que tem às vezes maiores. Nos Estados Unidos, você tem um pacote que ele é abarrotado até a tampa, filho. E às vezes você compra ele lá por menos de $1, sabe? Por menos de $1, sabe? Eu me lembro que a minha esposa gosta muito de Nutella, eu também. Né? E a gente foi ver lá um potão de, acho que quase meio quilo de Nutella. Você compra um potão de meio quilo de Nutella lá por $3, $5, sabe? Se você for comprar o mesmo, às vezes é difícil você achar no Brasil, mas quando você acha, tá lá 50, 60, 70, 80, dependendo do lugar, até 90, 100 reais ou mais, né? Dependendo aí do lugar que você for comprar. Eu falei aqui para vocês de uma situação comparando produtos, mas por mais difícil que seja você ouvir isso, eu posso falar isso também com pessoas. Tem pessoas que, de fato, elas são limitadas. Não é culpa delas. Sabe? Não é culpa delas. Elas viveram num ambiente, tiveram uma cultura que limitou elas intelectualmente. E se você anda com essas pessoas, você também vai ser limitado. A sua perspectiva de vida, onde você quer chegar, vai ser limitada. Agora, se você quiser viver uma vida limitada, maravilha. Fique ali. Não, eu estou satisfeito aqui com o meu mundinho, eu estou satisfeito aqui com as coisas que eu estou vivendo, aqui do meu jeitinho. Lindo! Gente, isso não é errado. Pelo amor de Deus. Porque às vezes tem pessoas que falam, tem gente que tem que ter o melhor, que é isso, que é o supra-sumo tecnológico. Não, tem gente que está muito bem com aquilo que é o pouco, sabe? Com aquilo que é o simples, sabe? Agora tem pessoas que querem mais. E se você quiser mais, você tem que andar com pessoas que também queiram mais. Não adianta você querer mais e você andar com pessoas que estão satisfeitas com pouco. Que às vezes não é querer menos. Cuidado com isso. Não é que as pessoas querem menos. Ninguém quer menos. Mas às vezes as pessoas estão satisfeitas com o que elas têm. E se você quer mais e anda com pessoas que são satisfeitas com o que elas têm, você vai ficar uma pessoa resignada. Você vai continuar querendo ter as mesmas coisas, do jeito que tá bom. Entende? Então, cuidado. Qual é a escola que você estuda? Qual a faculdade que você vai? Qual a igreja que você frequenta? Isso influencia, Rodrigo? Claro. Qual a igreja que você frequenta? Quem são as pessoas com quem você joga futebol? Que isso, Rodrigo? Se influencia? Claro. As pessoas com quem você se diverte, que você alivia a sua tensão. Quem são essas pessoas com quem você tem os seus momentos de lazer? Sabe? Isso influencia demais a sua perspectiva, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai estar realizando. Tem um texto em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao versículo 10, que eu quero deixar aqui com vocês. Como eu disse,
né? Sempre, né? Todo dia que eu deixo versículos, não, deixo sempre perspectivas cristãs. Mas hoje eu achei esse texto muito legal de compartilhar aqui com vocês, de Eclesiastes 9, versículo 10, que fala o seguinte: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Tá na Bíblia, tá? Às vezes você fala assim, não, sucesso não tá na Bíblia. Versão transformadora, NVT, né? Porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Então, cuidado, escolha com muito cuidado, com muita atenção, quem vai influenciar você, desde a escolha do seu trabalho, quem está desempregado e quer alcançar um novo trabalho, desde o lugar que você vai estudar. Vou dar uma experiência muito rápida para vocês. Assim que eu me formei na faculdade, eu tinha duas possibilidades. Ou eu fazia pós-graduação na minha cidade, moro em Volta Redonda, aqui uma cidade da região do Sul Fluminense, ou eu ia para fora. Eu iria para o Rio de Janeiro para poder estudar, que era um dos lugares mais próximos para poder fazer a nossa pós-graduação. E eu escolhi a segunda. Por quê? Porque eu ia conhecer novas pessoas, eu ia conhecer novas perspectivas. E aí eu consegui conversar com outros 3 amigos meus a fazer exatamente. Eles não queriam, preste atenção nisso. Eles não queriam, mas eu falei com eles, cara, vamos fazer fora. Poxa, a gente tá aqui em Volta Redonda. Se vocês quiserem depois fazer uma outra aqui em Volta Redonda, vocês façam, pô. Mas vamos fazer lá. E aí a gente escolheu fazer na Cândido Mendes, que é uma, se eu não me engano, se não é uma das instituições privadas de ensino mais antigas do Brasil. E quem eram os professores da Cândido Mendes? Apesar de ser uma instituição privada, uma faculdade privada, eu fiz a minha especialização em História do século XX. Eu conheci professores que dão aula na UF. Eu conheci professores que davam aula na UFRG. Eu conheci professores que davam aula na UFRRJ, que é a Faculdade Rural, na UERJ, sabe? Eu tenho professores que deram aula para mim, que dão entrevista para Globo, para um monte de jornal aí. São meus professores. Tive aula com os caras, né? De ficar 5, 6 horas ouvindo um camarada que dá entrevista, tem livros escritos, influenciam muitas pessoas. Uma experiência única. Fiz um investimento alto? Fiz. Mas essas pessoas que eu escolhi me submeter para adquirir esse conhecimento mudaram a minha perspectiva. Eu tinha colegas meus que faziam pós-graduação, apesar de ser uma pós-graduação de história, eu tinha pessoas que eram da Polícia Federal, eu tinha repórter do SBT, repórter da Globo, câmera da Globo. Eu tinha pessoas que estavam ali, que eram meus colegas, que a gente conversava, que tinham uma visão de mundo que eu não tinha. E aquilo me ajudou demais. Num café, um antes da aula, um depois da aula, né, um intervalo, uma conversa. Conversa com tal coisa, leia tal livro, veja tal coisa, vai em tal lugar. Isso mudou a minha perspectiva. Mas tudo partiu de uma escolha. E é isso que nós temos que entender. Eu vou deixar aqui uma sugestão de livro para vocês. É uma pena que eu não tenho o livro aqui, porque eu emprestei e nunca mais voltou para minha mão. Mas eu tenho aqui algo que eu consegui de uma coleção, que é, só para poder ilustrar para vocês, que é o livro do Dr. Fausto. E aqui é de uma coleção que tem um dos filmes gravados do Dr. Fausto, né? O livro do Dr. Fausto é de Thomas Mann, e é muito legal, né? Eu não vou ler trecho aqui, porque não tem trecho do livro aqui para poder estar lendo aqui para vocês. Mas eu gosto muito de Thomas Mann, em especial a obra de Fausto, né? Resumindo muito bem a história, Fausto ele estava com uma enfermidade, já era alguém com dinheiro, famoso, enfim, e ele estava com uma enfermidade, e ninguém, a ciência da época, não conseguia responder e dar uma resposta satisfatória para que ele pudesse ter uma cura. E o que ele faz? Ele ouve de um amigo dele que ele poderia fazer um contrato para vender a sua alma com o diabo. Só que o diabo se apresenta para ele com um nome, Mefistófeles. Fantástico. Tudo uma
questão mística aqui que eu não vou falar por causa do tempo, já demos aqui meia hora, e eu quero orar com vocês aí. Mas é muito legal porque ele fecha esse contrato, né? Ele falou, se acontecer tal isso, tal coisa, for curado, acontecer essas coisas, quando eu morrer, eu dou minha alma. Minha alma não serve para nada mesmo. E assim ele fecha o contrato com Mefistófeles. Só que o tempo vai passando. E ele vai começando a ter coisas boas acontecendo na vida dele e começa a perceber que ele não quer ir para o inferno. E aí tem uma coisa muito legal que acontece no final do livro que eu não vou contar. Que eu falo para você ler depois, procurar a obra Doutor Fausto, né, de Thomas Mann. Vale muito a pena você ler. Esse livro vai mudar muito a sua perspectiva, como mudou a minha. Cuidado com quem você fecha contratos. Cuidado com quem você está andando. Eles podem trazer alguns benefícios de início, mas depois, no final, meu filho, pode ser tenso. Então, cuidado. Então, vale muito a pena você ler Doutor Fausto. Vale muito mesmo. Vamos orar, lembrando, gente, tem que aqui falar com vocês, quinta-feira, né, dia 13, às 7 horas, nós vamos ter a nossa live, tá? Vai ser numa plataforma de streaming, que a gente não pode falar o nome aqui, mas ela começa com You e depois ela termina com Tubi, tá bom? Então vai ser nessa plataforma, a gente depois vai colocar o link, se você depois quiser nos seguir antes da nossa live, né? Mas vai ser dia 13, quinta-feira, 7 horas, a gente vai colocar depois artes, tudo mais aí para você estar nos assistindo. Lá eu vou poder responder aqui os comentários de vocês, tá? As saudações. Às vezes eu fico vendo o pessoal colocando aqui algumas coisas. Não é que eu sou sem educação não, tá, gente? É porque se eu for ficar respondendo todo mundo aqui, eu não consigo dar o conteúdo que eu preciso dar para vocês em 30 minutos. Que inclusive hoje a gente já passou aqui 2 minutinhos, né? Mas nessa live não. Aí a gente vou responder todo mundo. Oi. Fala assim, eu quero perguntar tal coisa. Pergunto, vou responder. Ore por isso. Vou orar, sabe? Na hora, sabe? A gente vai poder ali, que a live tem hora para começar. Não tem hora para terminar, não. Então a gente vai mandar bala ali. Então, quinta-feira, já deixe gravado. Vou colocar depois o link para vocês. A gente vai fazer uma arte bonitinha e vamos colocar lá. Mas eu já coloquei nos nossos stories aqui, né, nesse perfil aqui do Instagram, já coloquei nos stories o nosso grupo do Telegram, tá bom? O grupo do Telegram. Você pode entrar lá também, a gente sempre faz enquetes, coloca conteúdos. É o nosso grupo do Telegram chamado Jornadas, tá bom? Então você pode estar entrando lá no nosso grupo do Telegram, que lá também a gente tem uma interação maior, trabalhamos com algumas outras coisas aí também. Beleza? Gente, vamos orar e lembrando que amanhã nós seguimos, tá? E eu vou estar falando com vocês sobre quebrar a rotina. Nessa nossa jornada aí que nós temos feito, vamos falar um pouco também sobre quebrar a rotina. No planejamento é importante isso. Você ter um pensamento disruptivo. Mas eu vou falar amanhã. Senão eu já começo a entregar aqui hoje. Mas é importante você quebrar a rotina, ter um pensamento disruptivo. Vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. E eu acredito que vai ser muito legal para você. Seguimos, hein? Seguimos todo dia. Até o dia 22, 5:30 da manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, tua bênção, teu poder esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas agora, meu Deus. Obrigado porque nós vemos aqui dezenas de pessoas, meu Pai, que têm nos acompanhado nessa jornada, meu Pai, e de café, oração e planejamento. O Senhor derrame da graça da tua bênção sobre a vida delas. Assim como nós falamos que na nossa jornada é importante sabermos quem vai conosco. Meu Pai, eu oro para que o Senhor coloque pessoas que sejam idôneas, pessoas que sejam boas, ou pelo menos pessoas que podem não ter um bom sentimento, mas que pelo menos acrescentem coisas na vida dos teus filhos e filhas. Porque, meu Pai, nós não aprendemos coisas boas apenas de pessoas boas. Existem lições que aprendemos de pessoas más. Sim, isso é verdade. Então, meu Pai, que é mesmo o homem mau, a mulher má que chega até nós possamos tirar as lições adequadas e que nós possamos aprender na nossa jornada e crescer naquilo que é o nosso propósito, naquilo que é o nosso destino. Guarda a vida dos teus filhos e filhas,
Que, meu Pai, essa jornada desses 22 dias em 2022 possa ajudá-los a ter uma vida melhor, uma vida, meu Pai, onde eles vão sair da sua zona de conforto e ir para um novo tempo. Mas aqueles que querem permanecer, pelo menos, possam melhorar suas condições. Que a tua graça, a tua bênção, teu poder esteja, permaneça e seja ampliado sobre a vida de cada uma das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe, gente. Um abraço. Tchau. E seguimos aqui no nosso podcast. Você que nos acompanha diariamente aqui nessa nossa jornada diária. É algo novo, né? Nós sempre gravamos episódios um pouco mais sazonais, mas